Olá, espero que estejam bem. Estou aqui a entrar pelo meu perfil numa live que não estava prevista começar por aqui, então não estranhem, ok? É uma live em que eu fui convidada, só que estávamos com alguns problemas técnicos em conseguir entrar na live como convidada, então vamos tentar fazer por aqui. Então, deixa-me agora ver se. Ai, a ver se conseguimos. Já aceitei aqui o pedido, vamos ver se vai dar. Meu Deus, I hope so. I hope, I really hope. Ah, deu, It's boa. working! Woohoo! Yeah, 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 You're like, yes, we're partying! you're strong, strong Pronto. woman. So, third time's the charm, como eu tinha dito. Olha, mas eu não te Exatamente. consigo ver, eu não sei Não me se só consegues sou eu. ver? Oh, meu Deus do céu. Não, it's all black. Eu Está consigo te tá ver. assim escuro. Ai, Deus do céu. Será? Isto não está Será que só sou fácil. eu? Não, Estou a ver não, muitos acho que corações, realmente muita coisa a acontecer, isto é ótimo, mas digam-me se só sou eu que não estou a ver a Petra. é por experiência, só tu é que não me estás a ver, provavelmente. Porque isto já me aconteceu em lives em que eu fui convidada. O Instagram às vezes tem destas. Tem, O tem. Então não é Instagram às nada vezes tem pessoal, não é? Não é destas. nada Não é contra nada nós. pessoal. Não é a primeira vez que eu faço uma live com alguém, pois porque as pessoas conseguem nos ver às duas. E depois, quando sai a gravação, as duas saem. Mas é tão estranho, estás a falar para um sítio bué que Sim, não é. eu não estou a ver, portanto, pode estar a fazer a maior estareta Oh, do meu Deus mundo. do céu. Não vejo. Mas o mais importante é que as outras pessoas veem, não é? Essas Então conseguem vêm. nos ver. Sim. Então pronto. Oh, meu Deus. Olha, Ok. muito obrigada por teres aceito este convite. Obrigada Agora até eu. parece que eu é que sou convidada aqui. Mas não, o palco é teu. Exato. Mas pronto, vim aqui à tua casa agradecer pelo convite. Obrigada, obrigada por teres aceito. De facto, temos esta conversa que eu acho que acho não, tenho a certeza que é uma conversa muito necessária, até porque é uma das maiores queixas que nós temos quando as pessoas chegam até nós, por causa do inglês, e depois quando nós começamos a cavar um pouquinho mais, começamos a perceber que afinal é um medo, este medo de, não é, de errar, o medo do julgamento, do que é que os outros vão pensar, e não me vou expor, vou ser ridícula, enfim, uma série de questões que depois também acabam por se repetir noutras situações. E por isso eu Uhum. achei que seria muito importante trazermos alguém aqui que tem esta vertente, e no teu caso, é o que eu estava a dizer há pouco, tens as três vertentes, não é? Porque é parte da psicologia, é parte do coaching e é parte da mentoria, não é? Tu colocas como esta threefold, Uhum. esta tripla dimensão, que eu acho que é muito interessante, até porque existe muito esta discussão, o que é um psicólogo, o que é um coach, o que é um mentor, e pode ser interessante percebermos que este próprio medo, esta queixa que as pessoas trazem, não consigo falar, eu travo, parece que a língua seca, será que é uma questão que é mais do foro psicológico, será que é uma coisa que vai facilmente com coaching ou com alguma Uhum. mentoria? Portanto, o meu objetivo não é só levantar o véu do problema em si, não é? Ir lá com o dedo na ferida Tocar. e mexer, mas é no sentido também de ajudarmos as pessoas a encontrarem realmente soluções para isso, não é? Porque o que nós queremos é que as pessoas destravem, porque deve ser das piores sensações é tu quereres expressar aquilo que pensas, aquilo que sentes e não conseguir, mesmo tendo as palavras, não consegues porque simplesmente travas. Exatamente, e não foi. Olha, em primeiro lugar, obrigada. Obrigada pelo convite para estar aqui nesta live. E acho que já começámos bem, porque começámos aqui com falhas, começámos aqui com erros, coisas que estavam fora do nosso controlo. Então já estamos aqui a ensinar na prática que a falha e que o erro não é um motivo para nos parar, é um motivo para nos Sim, fazer sair aqui por cima e para nos fazer evoluir. E falando é aqui um verdade. bocadinho daquilo que estavas a abordar, assim, depende muito da pessoa e depende muito também da situação. Até falando aqui de este medo, eu tenho medo de errar, tenho medo de falhar, há aqui alguma coisa que me trava, o que é que eu preciso, que tipo de apoio é que eu preciso, depende muito. Porque a verdade é que o medo, ele pode ter origens diferentes. Há medos que são normais e há medos que podem ser patológicos. Porque uma Uhum. coisa é eu não eu ter medo de errar, ter medo de falhar e aquilo travar-me um pouco, ok? Eu sinto-me um pouco travado, sinto-me um pouco travada. E o que eu preciso ali é de desenvolver a competência, porque comunicar é uma competência, nós temos que aprender a comunicar.
Não é uma coisa que nós nascemos a saber fazer e por isso é que existem cursos de comunicação, existem mentorias de comunicação, existem né, ali formações de comunicação, exatamente porque é uma competência que pode ser desenvolvida. Então, uma coisa é eu perceber que eu tenho este medo, porque se calhar não tenho a competência tão bem desenvolvida e preciso trabalhar a competência para ganhar mais confiança. Agora, outra coisa é se aquele medo até pode ser traduzido, pode estar pode ter um trauma numa base, pode ter ali alguma questão realmente emocional, ali naquela base daquele medo, da pessoa não consegue, não arrisca, que a pessoa não vai. Ou seja, tudo depende muito também do que é que está por detrás daquele medo, porque existem medos que são normais, que todo ser humano se sente, e depois existem medos que já acabam por se tornar patológicos, quando já nos bloqueiam em demasia, e que mesmo ali com estratégias, e mesmo com cursos, e aqui que vocês fazem aqui a parte da formação, a parte de ensinar a pessoa a adquirir a competência, se mesmo a pessoa adquirir a competência e tendo todos os recursos à sua disposição, mesmo assim fica travada e não desbloqueia, pode ser que aquilo represente algo para a pessoa que não está a ser trabalhado, pode ter ali um significado maior que não está a ser trabalhado, e que às vezes é preciso aí a parte da emocional, a parte da psicologia, de perceber, ok, o que é que isto significa para ti, porque não é o falar, é o que é que aquilo significa para a pessoa. Às vezes há coisas que são simples, mas aquilo representa uma exposição. E isso, claro, que pode trazer um medo associado se a pessoa em algum momento teve algum trauma com esta exposição. Alguma coisa que possa ter acontecido na vida dela. Então aqui depende muito do que é que está na base desse medo para a pessoa perceber o que é que ela precisa para conseguir desbloquear e desbravar e desconstruir. Sim. Bem, eu acabei por não me apresentar, não é? Com estas confusões todas. Quer dizer, quem são as minhas pessoas conhecem, não é? As tuas pessoas provavelmente não. Sim. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Leonara Mateus, eu sou fundadora do The English Affair, também chamado de T para os amigos. Então, nós realmente, a ideia que está por trás é aprendermos línguas, neste caso o inglês para quem fala português e português para quem fala inglês, portanto temos as duas vertentes, como quem toma um chá com um amigo. E tudo isto nós fazemos, ainda que não haja chá, o chá é apenas uma desculpa para quê? Para realmente conseguirmos desconstruir essas barreiras. E então a forma como nós fazemos isso, como toda a equipa também acaba por me ajudar a transmitir essa mensagem, a reforçar, é exatamente com essa desconstrução e até com uma humanização que a maior parte das pessoas não encontra no sistema tradicional de aprendizagem. Então, eu ouço muitas vezes as pessoas a dizerem, Leonara, as nossas sessões parecem terapia, não é? Eu sinto, ainda ontem tive uma aluna que chegou muito, muito em baixo, ela estava com uma série de problemas e nós sabemos que vida de adulto não é fácil, eu estou sempre a dizer isso, e por algum motivo nós também nos especializamos na aprendizagem de adultos porque nós trazemos desafios que são completamente diferentes dos desafios que as crianças têm a aprender. Então, temos que ter isto em conta, tem que ser personalizado, tem que ser feito à medida e é normal que muitas vezes nós vamos ser elásticos, temos que ter esta facilidade também de nos adaptarmos àquilo que é a realidade da pessoa e aquilo que são as necessidades que ela traz. Portanto, de uma forma geral, é isto que nós fazemos. Quem não nos segue, eu deixo aqui o convite também para começar a seguir-nos, porque na nossa página de English Affair temos muito conteúdo em relação a isso. Muitas pessoas perguntam mesmo, Leonara, tu és psicóloga? E eu digo, não sou. Apesar de que eu tenho uma base, obviamente a minha formação de base teve também algumas psicos ali pelo meio, e que, claro, acaba por... deixa-me só... Olha, eu tenho um temporizador das redes sociais. Olha, estou a dizer isto, é um segredo, não é? Mas eu estou aqui a dizer em direto. Muito bom. Para quem está a perguntar qual é que é a página, Elsa, vai aqui acima onde está o tema da live, carrega aqui nessa setinha ao lado que diz em direto, carregas e consegues ver a página, a página, deixa-me ver como é que se chama, The English Affair, se eu não me enganar, ok? Conseguem ver aqui. Acho que houve aqui um bloqueio. Gente, isto... obrigada a quem respondeu. Acho que houve aqui algum... Gente, isto hoje está assim mega desafiante. Não sei. Mas está a acontecer, okay, está a acontecer. Já voltou, boa.
Ok, então eu estava só com receio que isto fosse abaixo, porque já só tinha 10 minutos de Ok, social. ok. Portanto, agora voltei a ser mais social. E então é isto, não é? Acaba por ser esta abordagem que é mais humanizada, é mais afetiva até, não é? E nós estamos agora a ouvir falar muito também de uma abordagem, de uma aprendizagem afetiva, mas muito ligada ao ensino de crianças. Mas os Uhum, adultos também precisam. uhum. Também precisam de um certo mimo de vez em quando, às vezes precisam de também ter aqui algumas regras. E o que nós fazemos, a forma como fazemos isso, acaba por ser muito mais emocional e eu estava a dizer o meu background, não é? Tudo aquilo que foi, aquilo que eu estudei, acabou também por definir esta minha necessidade de ajudar as pessoas a irem um pouco além daquilo que é a parte cognitiva, porque a maior parte das pessoas que chega até nós tem bases, inclusivamente alguns até, são mais do que simplesmente intermédios. Nós temos pessoas que já são avançadas em termos de conhecimento, mas depois não conseguem usar aquilo que sabem para, de facto, expressar o que sentem, expressar o que pensam, porque simplesmente travam, bloqueiam. Ou seja, é de uma ordem mais emocional, não é? Mais psicológica. Mas tu dizias, Petra, que pode ser de vários níveis, não é? Este medo, inclusive pode ser patológico ou não. Uhum. A minha pergunta, até de uma forma mais provocatória, é: será que é mesmo medo? Ou medo é uma forma mais fácil de explicar e as pessoas não conseguem, se calhar, ler as emoções que estão a sentir naquele momento e dizem, é mais fácil dizer que é medo. O que é que tu achas? Assim, a emoção, agora entrar aqui parece uma parte técnica, a emoção primária que aparece é o medo, porque efetivamente é uma das emoções primárias que aparece. O problema é que aquele medo pode estar a representar algo mais profundo que a pessoa pode ter. O que eu gosto muito de ver, as emoções que elas aparecem porque nós temos certas crenças e certos pensamentos acerca de nós, ou acerca do mundo, ou acerca dos outros. Então, imaginar um bocadinho como estas emoções, como se fossem os frutos de uma árvore, ok? Uhum. São os frutos, mas não são a árvore, ainda são a raiz. Nós temos uma árvore que tem ali determinadas raízes, que foram plantadas certas sementes, que desenvolveram determinadas raízes e a árvore cresceu e hoje em dia dá certas emoções, dá origem a certas emoções diante de determinadas situações. Então o problema não é o medo, o problema é o porquê que aquele medo está a aparecer. O que é que aconteceu ao longo da minha vida que fez com que diante deste gatilho e diante desta situação este medo, pum, aparecesse. Então, até pode ser medo, efetivamente. A pessoa tem medo de errar, a pessoa tem medo de falhar, a pessoa tem medo de ser julgada, a pessoa tem medo de ser gozada, a pessoa tem medo de ser criticada. E eu gosto muito de falar inglês desde muito nova, porque sempre convivi com muitas séries e com muitos filmes e eu aprendi a falar inglês. Não foi na escola, foi literalmente com a televisão e com as 1000 séries que eu já vi. Com Friends, a ver 1500 vezes 20 temporadas de Friends, aprendi a falar inglês. Eu tenho muitos amigos meus que às vezes sabem, mas lá está, eles sabem, mas têm este medo de arriscar e têm este medo de falhar. E isto aqui pode ser, eu acredito que seja medo, porque lá está, é aquilo que aparece. A pessoa fica em pânico, ok, falo, não falo, a pessoa literalmente freeze ali, tipo, ela Uhum. fica bloqueada. Então é medo. Mas aqui a questão é o que é que esse medo, porque é que esse medo está a aparecer diante dessa situação, porque é que esse medo te limita tanto? Porque o medo até Sim, pode aparecer, mas não me limitar tanto. Eu também tenho medo de errar, eu também tenho medo de falhar, mas o que me ajuda a conviver melhor com o medo é eu também me predispor a errar. Eu tenho que me predispor a errar para eu conseguir conviver melhor com o erro. E isso faz com que, diante das situações em que eu estou a ser avaliada, ou em que eu estou exposta, se calhar numa situação nova, num sítio desconhecido, com uma palavra que se calhar não sei dizer muito bem, e o facto de eu já saber conviver melhor com o erro de forma saudável e perceber que se eu errar não quer dizer que eu seja um fracasso, aí já me faz conseguir arriscar mais sem deixar que o medo me paralise. Mas o medo aparece. Agora a questão é, porquê que esse medo aparece diante dessa situação? O que é que essa situação representa para ti? Quando eu já tenho as competências, quando eu já estudei, quando eu já assisti todas as aulas, agora tentando falar um bocadinho a linguagem, né, de quem estuda inglês, quando eu já tenho ali todo o conhecimento, já tive as explicações, já tive tudo e mais alguma coisa, e chego à Inglaterra e não falo, ou chego a um sítio e não falo e não me exponho, porquê? Eu estou com medo sim, de falhar. Ok, mas esse medo está à vida onde? Qual é que é a raiz desse medo? O que é que isso representa para ti? O que é que representa para ti se tu abris a boca e disseres uma palavra errada? O que é que representa para ti se tu abris a boca e a pessoa que está ao teu lado gozar contigo? O que é que isso representa? Porque se alguém gozar sim. comigo ou com o meu sotaque, eu vou sorrir e acenar e se calhar ainda vou trocar na mesma. Tu falas pior do que eu. Deves ter mania. Eu sei, eu vou levar numa brincadeira. Mas se for outra pessoa que se calhar entende aquilo como um ataque próprio,
se for uma pessoa que já não tem uma boa autoestima, que já não tem uma boa autovalorização, vai levar aquilo tão a peito que nem sequer vai tentar mais, porque vai ter medo de ser gozado ou de ser criticado outra vez. Então isto para dizer que é medo, mas é muito mais do que isso, porque a raiz é mais em baixo, é mais profundo. É o que é que aquilo representa para ti. A Josi Nascimento está a dizer que é um bloqueio, não é? No caso dela. Isso também é uma palavra que às vezes aparece, que é quando as pessoas não dizem que é medo, não é? Mas simplesmente sabem que é bloqueio, é uma trava, não é? Nem sabem muito bem explicar o porquê. Mas depois é interessante irmos pesquisar um pouco mais, não é? E o medo, normalmente, a forma como eu vejo, é uma emoção que é disputada por uma sensação de perigo, não é? Exatamente. Que perigo é que pode estar aqui presente? Quando, não é? Mesmo que não seja um perigo real, quando alguém diz, não, eu tenho medo de errar, tenho medo de dizer uma palavra errada, qual é o perigo que a pessoa pode estar a imaginar? Olha, isto vai bater. Eu faço uma live todos os inícios da semana. Normalmente eu faço à segunda de manhã, mas como tinha vindo do evento de 2 dias, não fiz ontem, fiz hoje de manhã. E a live hoje de manhã, agora esqueci-me qual foi o tema da live, mas foi o medo da rejeição. E eu falava um bocadinho sobre isto, que é que nós, desde os nossos antepassados queridos que viviam lá nas cavernas e viviam em comunidades e viviam em tribos, nós, desde essa altura, nós aprendemos que nós, para sobrevivermos, nós precisamos de ser aceitos pelo outro. Então, nós precisamos de aceitação, nós precisamos de pertencer a um grupo, nós precisamos de pertencer a uma tribo, nós precisamos de pertencer a uma comunidade, senão nós morremos. Foi isso que foi começado a ser incutido em nós lá há muito tempo atrás, deixa eu falar aqui de uma forma muito técnica, mas desde o início foi-nos incutido essa sinapse cerebral, que é, eu preciso de ser aceito pelo outro, eu preciso de pertencer a um grupo para conseguir viver e para conseguir sobreviver. Então, querendo ou não, hoje, passando para os dias de hoje, eu tenho medo de ser rejeitado, eu tenho medo de não ser aceito por alguém, eu tenho medo de ser excluído se eu não me enquadrar numa determinada expectativa que outra pessoa tem de mim. Então, quando eu me coloco numa situação em que eu posso me expor, posso ser gozado, criticado ou julgado, e as pessoas vão me excluir por causa disso, eu vou ter medo de ser rejeitado por essas pessoas. E querendo ou não, isso gera um pânico em mim, do género, não, eu preciso de fazer parte disto, eu preciso de fazer parte deste grupo, eu preciso de estar aqui integrado. Vamos imaginar, estou num grupo de amigos e estamos num país em que temos que falar inglês e eu sou aquele que está sempre a dizer, não sei falar, fala tu. Eu não sei falar, fala tu. Provavelmente tu até sabes, só que tu tens medo de falar errado e tens medo que ao falar errado sejas criticado, sejas julgado, sejas rejeitado e sejas visto como aquele que este não sabe. Vamos excluí-lo. É muito profundo. Mas esse julgamento, não é? Nós, no fundo, temos esse medo então de sermos julgados, mas todos nós julgamos de alguma forma, não é? Então, será que isso é uma coisa, porque eu já ouvi dizer, não é? Já ouvi dizer que todo ser humano julga e que é algo natural. Exato. Faz sentido essa afirmação ou não? Faz muito sentido, todos nós julgamos, sem dúvida. Sim. Julgamos a aparência, julgamos a forma da pessoa falar, julgamos a forma da pessoa vestir. Precisamos é ter consciência destes pré-julgamentos que nós fazemos para não tomar juízos de valor. Mas o ser humano por si só, ele julga. No bom sentido e no mau sentido. Porque pode ter a ver com o tal sentido de sobrevivência que deu origem a este medo, não é? Lá nos anos passados, que era, nós precisamos de julgar, que é para perceber se é um perigo rapidamente a situação, exatamente se existe perigo ou não é? E o que é que eu devo fazer, se fico, se fujo, pronto. E hoje em dia já não é esse perigo, mas ainda assim deve ter ficado como herança, provavelmente. E não é à toa, não é? Que o maior medo do ser humano é o medo de falar em público. Sim. Se formos pensar, isto não tem muita lógica, entre aspas, não é? Mas é aquele medo de exposição, é aquele medo de estarmos... Eu nunca pesquisei muito bem sobre isso, mas sei que o maior medo, né, pesquisado do ser humano, que está comprovado, é o medo de falar em público. Não faz sentido. Eu devia ter medo de outras coisas maiores, mais catastróficas. Eu não vou morrer. Ainda é um medo, mas é um medo inconsciente, no fundo, não é? É um medo inconsciente que nós precisamos trazer ao consciente. Sim. Okay. É muito interessante. Normalmente nós ouvimos alguns dos nossos alunos a dizer, se for para falar com alguém que fala pior que eu, aí já não tem problema. Mas falar com um nativo que é o grande problema. Então, é como se as pessoas até ficassem aliviadas
por encontrar alguém que, lá está, o julgamento, que fala pior do que eles, então Hum, há um certo consolo e a pessoa já não sente tal medo, tal bloqueio. O que é que pode explicar isso? é normal. É normal, é porque é uma, é uma comparação que nos faz sentir bem. Não é? Ok, esta pessoa está pior do que eu. Mas ela está, mais uma vez, a pessoa está diante de algo que lhe pode colocar numa situação de julgamento, numa situação de gozo, numa situação de vergonha. Numa situação de vergonha. Então é normal que exista Então esse este receio. medo não é o medo de vergonha, não é? É o medo de sentir vergonha, é É, isso? Ou são coisas diferentes, medo e é, vergonha? não, medo e vergonha são coisas diferentes. Vergonha já Uhum. pressupõe aqui um sentimento. Medo é a emoção, é a emoção que aparece no momento, né? Mas lá está, o medo pode representar muita coisa, mas também pode ser aqui esta vergonha. Eu tenho vergonha de estar exposta diante desta situação, ou seja, também pode representar isso. Mas é uma coisa que é normal, é normal eu sentir mais confortável estar com alguém que sabe menos do que eu, porque até se calhar vou ensinar essa pessoa, vou me sentir bem, vou massajar o meu ego, do que estar a falar com alguém com quem eu até posso aprender mais, porque nós vamos aprender mais com quem sabe mais do que nós. Uma coisa é eu estar a falar com, pronto, a minha mãe até Uhum. risca um bocadinho de inglês, mas eu falo melhor do que a minha mãe. Uma coisa é eu estar a falar com a minha mãe e vou-me sentir bem comigo e domino isto tudo, do que estar a falar com um britânico que não percebo muita coisa, porque o meu inglês é mais de sotaque americano. Então é normal que eu me sinta desconfortável, até porque se calhar ele vai me corrigir, se calhar ele vai dizer I don't understand you, se calhar ele vai dizer that's not how you can talk with me, sei lá o que é que ele pode dizer. E eu vou me sentir mal, vou me sentir envergonhada, vou me sentir diminuída, em algum momento pode me julgar, ou então pode não acontecer. Ou então se calhar vai ser uma pessoa que me vai ajudar. Então, se calhar vai ser uma pessoa que me vai ensinar, até porque eu aprendo mais com quem sabe mais do que eu do que com quem sabe menos. Mas, mais uma vez, Sim. isto não é racional. O nosso irracional diz-nos vais passar vergonha. Não é? O nosso irracional Sim. diz-nos vais ficar muito exposta. Não te vão ajudar. Vão-te criticar. Vão-te olhar de uma forma estranha. Uhum. Não é? Mas isso acaba por ser mais um auto-julgamento, eventualmente alguma projeção, porque na maior parte das vezes nós até achamos que os outros estão a gozar connosco e não estão, não E não é? estão. Porque todas as pessoas. O ser humano é um ser muito complexo, não é? Por isso é que existe a psicologia. Para Sim. estudar e mesmo assim nunca vamos conseguir entender toda a complexidade do ser humano, é impossível. Isso é muito real, porque nós às vezes pensamos que as outras pessoas estão preocupadas connosco, mas as outras pessoas só estão preocupadas com elas mesmas. É Sim. porque eu estou a pensar o que é que as pessoas vão pensar de mim, tu estás a pensar o que é que as pessoas vão pensar de mim, quem está aqui está a pensar o que é que as pessoas vão pensar de mim. Exato. Todas as pessoas estão a pensar nelas. Então, ninguém está a pensar uns nos outros. Okay? Sim. Sim. Ninguém. Todos nós cada um de nós está preocupado consigo próprio. E, e mais uma vez, que foi uma palavra que já não sei se disseste nesta live, se foi na segunda ou se foi na primeira que nós abrimos, que tu falaste que é a palavra que muda o jogo, é a consciência. Uhum. Ter consciência destes processos internos que acontecem é o que nos faz conseguir dominar esta tal emoção e agir apesar desta emoção aparecer. Se eu tenho consciência de que, ok, é normal que eu esteja com medo de falar, porque eu estou numa zona desconhecida, porque eu não sei como é que eu me vou sair, eu não sei como é que vai correr, porque existem aqui pessoas que sabem mais do que eu. É normal que eu tenha medo de ser julgado, é normal que eu tenha medo de ser criticado. Se eu tenho consciência de que este medo é normal e eu ganho consciência de que este processo está a existir dentro de mim de forma interna, que é, ok, eu já estou a querer calar-me porque já está aqui o meu medo a querer falar mais alto do que a minha vontade de aprender. Ok, eu percebo que este medo é normal, que este medo é real, que é normal que este processo interno aconteça, mas o que é que eu quero fazer com esta informação? Agora, quando eu não tenho consciência, eu acabo por ser dominada por isso e é como se eu não tivesse domínio sobre sobre os meus próprios comportamentos e as minhas próprias ações, porque são processos muito Uhum. inconscientes. Não é? São processos muito inconscientes, eu ficar caladinha e muitas vezes, às vezes, aquela pessoa nunca fala, aquela pessoa nunca participa, é super quietinha, às vezes não, às vezes ela tem medo de participar. Sim, Mas é exatamente. um processo muito inconsciente que se calhar às vezes a própria pessoa nem tem consciência do que é que pode representar esta exposição. Então, mas e agora pensando um pouco em soluções, não é? A pessoa já entendeu que tem esse medo, ou seja, já está na fase da consciência, não é? De awareness. Uhum.
mas a partir daqui ela não consegue avançar. Para já, como é que sabemos se é patológico ou não? Não é? Porque muitos alunos perguntam-me isso. Perguntam, Yanara, será que eu preciso de ir a um psicólogo? Porque Então, olha, na não dúvida, sabemos se é psicológico ou não. sim, na dúvida vai. É uma coisa, tenho uma dor no dente. Não sei se é da minha cabeça ou não sei se é um dente podre que eu tenho na boca. O que é que eu vou fazer? Vou ao dentista. Sim. Então vai, gente. Às vezes parece que nós ainda lutamos muito com isto, que é, parece que às vezes ir ao psicólogo eu tenho que ter assim uma coisa mega grave para eu ir fazer uma consulta com um psicólogo. Gente, não. Às vezes é só fazer um despiste para ver se está tudo bem. Às vezes eu posso ter Uhum. suspeita que tem algo. E, gente, isto acontece hoje muito, muito, muito hoje em dia. Por um lado é bom, por outro lado às vezes é menos bom, que é o TikTok, por exemplo. Que hoje em dia tudo é perturbação, tudo é patológico e às vezes as pessoas identificam-se com algumas coisas e é muito comum receber mensagens, olha, eu vi este vídeo, identifiquei-me com isto e aquilo, será que eu tenho, será que eu não tenho e tal? Eu digo, olha, na dúvida, faz um despiste, vamos fazer uma avaliação e faz um despiste para ver se é ou se não é, na dúvida, não é? Às vezes uma pessoa vê que aquilo é totalmente ao lado, totalmente descabido, mas às vezes pode haver ali coisas que pode significar algo. Então, na dúvida se é algo emocional ou não, se essa dúvida já surge, faz uma consulta, tenta perceber, olha, eu tenho muito medo diante desta situação, diante deste gatilho, eu fico a sentir-me assim, assim, assado, eu fico com as mãos a suar, fico com as pernas a tremer, parece que eu me começo a engasgar, parece que eu começo a gaguejar, não consigo falar, as palavras não saem. E depois nós vamos puxar aqui a cassete para ver se houve algum momento da tua vida em que tu estiveste diante de uma situação de exposição ou diante de uma situação de avaliação que tu foste gozar, que tu foste criticado, que tu te sentiste diminuído, que tu te sentiste diminuída. Se calhar tu associaste que cada situação que tu dispões é uma coisa desconhecida, é uma coisa que tu não te sentes muito confortável, é uma situação em que tu vais ser gozado, em que tu vais ser criticado. Ou então não, é só um medo normal que todos nós sentimos. E eu posso até saber gerir bem as minhas emoções, mas há ali alguma coisa que está a ser mais difícil de gerir e eu vou melhorar a minha inteligência emocional, porque eu não preciso de estar mal para ir ao psicólogo, eu posso simplesmente querer melhorar ainda mais, querer evoluir ainda mais. Então, na dúvida se há algo emocional ou não, se calhar já tentou todas as estratégias técnicas, todas as estratégias né, mais superficiais que podem existir em termos de curso, em termos de formação, e não está a resultar, nada como fazer uma consulta num psicólogo para perceber se pode ser uma coisa mais profunda. Porque às vezes Uhum. esse medo que se vê no medo de falar em inglês, às vezes é um medo que está presente em outras áreas da vida da pessoa. Então não Sim, é só isso. verdade. Não Eu é? lembro sempre de uma aluna que tem um cargo muito, muito importante, e ela é a única mulher no meio de muitos homens, numa posição de exposição até a nível público, e ela uma vez estava realmente a confidenciar isso, e a determinada altura ela disse: a culpa disto tudo é do meu pai. E eu aí percebi, ok, nós estamos a descer muito mais It's fundo. deeper. Espera lá, que eu a partir daqui não Uhum. consigo ir mais, porque eu não tenho as ferramentas para isso. Inclusivamente eu sugeri depois realmente procurar um psicólogo, mas existe de facto esse estigma, ainda continua a existir. Eu acho que a pandemia veio derrubar algumas dessas questões, não é? De que quem Uhum. procura um psicólogo é porque é maluco, e hoje em dia percebe-se muito mais, é muito mais claro o valor do psicólogo, mas ainda assim achas que o coaching e a mentoria podem entrar quase como um vá, pré-receituário, não é? Assim como se fosse Uhum. inicial, antes ainda de ir ao psicólogo, deixa-me experimentar pelo menos ter um mentor ou uma mentora, ou deixa-me experimentar fazer sessões de coaching. Tu vês isso desta forma? Não, Não. eu vejo ao contrário. Epá, eu vou explicar porquê. Porque um psicólogo tem mais ferramentas para saber perceber o que é que aquela pessoa precisa. Okay? Um psicólogo estudou 5 anos e fez mais um ano de estágio profissional de acesso à ordem dos psicólogos, então, à partida, tem mais competências, uh, mais conhecimentos em termos do comportamento humano do que muitas vezes um coach ou, digo um mentor é algo muito geral, porque, por exemplo, eu dou mentoria dentro daquilo que eu sei. Um mentor pode ser um Uhum. mentor de tudo, pode ser um mentor de agricultor, pode ser um mentor de. Há Eu sou mentores mentora, não é? Normalmente sim, apresento-me também exatamente. dessa forma, sou mentora de Sim, línguas. exatamente. Mentora de determinada coisa. Então, vou falar aqui mais do coaching e da psicologia. E o que acontece é que se eu for a um coach, por exemplo, que eu não sei que tipo de formação é que ele tem, que existem formações que são mais longas, existem formações que são menos longas,
Até que ponto é que um coach que se calhar tirou uma formação menos longa, tirou se calhar uma formação de 3 dias, porque existem certificações de coaching que são 3 dias, até que ponto é que um coach que estudou 3 dias de comportamento humano tem capacidades para me dizer se o que eu preciso é de estabelecer melhor o meu objetivo e partir aquilo em mini objetivos e de treinar e entrar em ação, ou é um trauma mais profundo de exposição, trauma de exposição, trauma de alguma coisa e que ele representa algo mais profundo para mim. Até que ponto é que esse profissional tem competências para isso? Com isto eu não estou a colocar toda a gente no mesmo saco, só que a verdade é que nós não sabemos quem é quem. Um psicólogo, à partida, que é psicólogo, estudou 6 anos pelo menos. Um coach, eu não sei quanto tempo é que ele estudou para me ajudar. Então, se eu for a um psicólogo, ele vai pelo menos conseguir perceber se há alguma coisa emocional ou não. Porque quando nós estamos a fazer um processo de intervenção, pelo menos na minha abordagem, a partir do momento que eu percebo que as questões emocionais estão trabalhadas, que a dor já foi trabalhada, que ali a parte mais profunda já foi trabalhada, nós começamos a ir para coisas mais superficiais, começamos a espaçar as consultas até o momento em que eu digo à pessoa, olha, sinto que já não precisas ter um acompanhamento de uma forma regular, quando precisares vamos marcando, ou então marcamos 3 em 3 meses. Eu tenho pessoas que têm um processo de alta que ou aparecem quando querem, porque já tiveram uma alta terapêutica ou têm ali uma consulta de 3 em 3 meses, ok? E normalmente quando já se trabalhou ali a parte emocional, a parte mais psicológica, é assim que funciona, a não ser que a pessoa queira trabalhar de uma forma mais regular, outro tipo de competências, isto porque eu também tenho a base do coaching. Agora, um psicólogo consegue fazer ali essa filtragem, um coach não consegue perceber, e às vezes o que acontece hoje em dia é que a área do coaching, ela trabalha com o desenvolvimento pessoal, com o desenvolvimento de competências, com vai, tu consegues, é só entrar em ação, faz isto, trabalha com planos de ação, trabalha com metas, trabalha com timings. E às vezes nós podemos estar a colocar muita pressão em cima de alguém para entrar em ação, mas ela tem uma dor emocional que precisa de ser trabalhada. E muitas vezes falta às vezes esta sensibilidade em algumas abordagens que eu vejo da área do coaching, mas não é porque não estou a criticar criticando, é simplesmente não tem conhecimento para isso. Isto para dizer que é melhor fazer um despiste com um psicólogo, então procura um psicólogo e coach. Não estou aqui a puxar a brasa à minha sardinha, conheço imensas pessoas. Mas podes fazer isso também. Posso também, se precisar de ajuda, estou aqui, mas conheço várias pessoas que trabalham, que já têm também aqui a parte do coaching. Então, se estás com dúvidas, procura alguém que tenha as duas abordagens, que tenha as duas áreas. Eu já dei várias vezes este exemplo, sempre que eu falo desta questão do coaching e psicologia, qual é que é a diferença, que eu já acompanhei pessoas em processos de coaching, que eu era a coach dessa pessoa e a pessoa estava a fazer terapia com outra colega. Ou seja, comigo só teve ali um tempo para trabalhar certos objetivos, tinha ali planos de ação, certas coisas mais palpáveis, mais do autodesenvolvimento, e estava a trabalhar questões mais profundas em processo de terapia com outra pessoa. Então são duas coisas que são diferentes, têm objetivos diferentes. Então, na dúvida do que é que se passa, procura um psicólogo, porque ele com certeza vai ter mais competências para te dizer o que é que pode estar a precisar ou não. E na dúvida, procura aqui psicólogo e coach, alguém que trabalhe com as duas áreas, e tu aí vais conseguir perceber. Agora, uma mentoria já pressupõe que seja alguém que passou pelo mesmo processo que tu queres passar e vai te ensinar um passo a passo de como é que tu vais desenvolver aquela competência. Então trabalha muito aqui a competência, trabalha aqui a habilidade. Não é algo profundo, mas é um passo a passo. Ok, tu queres percorrer este caminho, queres alcançar este objetivo, eu já fiz este caminho, então eu vou te ensinar o passo a passo para tu conseguir desenvolver esta competência. É um processo um pouco diferente também. Sim. E é no fundo o que nós fazemos no TI, porque depois as pessoas percebem que é muito mais do que aulas, não é? Porque há muita gente que chega até nós e diz, quanto é que custa o curso? Quanto é que custa as aulas? E o que nós damos não são aulas, nós temos de facto algumas sessões, mas podemos fazer essas sessões individualmente, num programa individual que é direcionado para a pessoa, ou num programa em grupo. Aliás, é o nosso Teapot Club, e para quem não conhece, aconselho vivamente a procurar, porque é um clube, é exatamente isto, é a ideia de comunidade, de eu conhecer outras pessoas que podem estar a passar pelos mesmos receios que eu, ter os mesmos medos que eu e de alguma forma conseguirem ajudar-me aqui a reforçar esta confiança para começar a falar. Portanto, temos essas duas vertentes, mas sim, é sempre em formato de mentoria, por isso é que eu faço questão de afirmar, até porque eu conheço muitos psicólogos, tenho muitos amigos psicólogos,
vais passar a fazer parte também daqui da nossa lista, quando as pessoas Obrigada. dizem, não, isto é mesmo terapia para mim. Eu digo, não, 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 isto não é terapia. Portanto, se achas que precisa de terapia, vai procurar alguém. Eu normalmente até dou realmente uma lista, porque são tantas as pessoas que eu conheço que eu já consigo também dar mais ou menos algum tipo de recomendação. Olha, esta pessoa, outra pessoa, e depois, claro, vai correr bem ou não em função da forma como a relação terapêutica se vai dar. Mas ainda assim tem que ser a própria pessoa também procurar essa solução, que Exato. obviamente não está aqui comigo. Por mais que eu tenha as bases da psicologia, por mais que eu seja uma ótima ouvinte, porque muitas vezes as pessoas chegam e dizem, eu só quero falar sobre o meu dia hoje, Ana. E eu, ok, desde que seja em inglês, está tudo certo. Muito E bom. estamos a praticar. E portanto eu vou ouvindo, mas depois eu não tenho as ferramentas certas para pegar naquilo que a pessoa me traz e articular e depois devolver, que no fundo é o que vai acontecer em terapia. E eu aconselho toda a gente a fazer. Eu fiz terapia, eu faço terapia sempre que posso, eu marco a minha sessão porque é fundamental, é muito, muito importante. Mesmo, É. mesmo. E obrigada por levantar essa bandeira. E Agradecemos. o que eu acho mais interessante no teu perfil é que tu trazes as três vertentes e principalmente esta questão da psicologia e do coaching, que normalmente são apresentados quase como se fossem duas bandeiras opostas, quase como se estivessem num campo de batalha, não é? Os psicólogos versus os coaches. Sim. E tu trazes as duas coisas e, portanto, para mim isto é muito interessante, porque deixa de ser uma coisa sobre ou é isto, não é? E passa a ser algo mais complementar e faz todo o sentido. Eu não vejo as coisas como ou, eu vejo as coisas como Uhum. e. E. Sim, sim. As coisas podem funcionar muito bem, podem casar muito bem. Confesso que, por exemplo, eu tive muito medo quando decidi levantar esta bandeira, tive muito medo. Mas lá está, o medo que interpreta-se, Uhum. acolhe-se e resolve-se gerindo e Sim, indo, fazendo. Só fazendo é que o medo acaba por diminuir um bocadinho a sua voz. sim. Mas É um passo de cada vez, não é? O que é que tu dirias, assim, para alguém que chega até nós e que diz que tem este medo de errar, este bloqueio, como alguém aqui também estava a dizer, não é? Esta trava, achas que esta pessoa, a melhor solução para ela será ir para um processo de mentoria, por exemplo, connosco, não é? Se for connosco, individual ou em grupo em que vai estar a ser confrontada com outras pessoas? olha, da minha perspectiva, como isto é para desenvolver esta competência, principalmente da língua, acho que faz sentido em grupo. A não ser que a pessoa comece a sentir-se com um desconforto que já não é um desconforto normal, por assim dizer. Ainda acho que na semana passada fazia uma live sobre resiliência, em que nós Sim. falávamos um bocadinho sobre a diferença entre a dor e o sofrimento. Em que quando eu estou a fazer uma coisa pela primeira vez, é normal que aquilo me cause desconforto. É a mesma coisa estou a ir ao ginásio. Ok, estou a ir ao ginásio, é normal que certos exercícios me causem dor, me causem desconforto, é sinal que o músculo está a ser trabalhado. Agora, se me está a causar sofrimento, é porque eu já estou a ir além dos meus limites. Então, Uhum. a mim faz-me sentido, sendo para desenvolver uma competência de uma nova língua, a pessoa começar em grupo, ok? Vai-te causar desconforto, tu vais ter vergonha, é normal, não é uma coisa do outro mundo, é normal, mas estás ali com pessoas que estão com o mesmo objetivo que tu, que estão a aprender a mesma competência que tu, e que se calhar há pessoas que sabem mais, há pessoas que sabem menos, mas está tudo bem, ok? Tu estás ali para aprender. E há uma frase que eu guardo comigo que é: eu tenho que ser a pessoa mais burra daquela mesa. Se eu não for a pessoa mais burra daquela mesa, eu não estou ali a fazer nada. Então, Sim. eu tenho que ter pelo menos algum ambiente na minha vida onde eu seja a pessoa mais burra que ali está, para que eu possa aprender. Então está tudo bem. Uhum. E tu seres a pessoa mais burra daquela mesa, porque vais aprender. Sim. Sim. Existem imensas coisas para aprender. Agora, quando eu percebo que aquilo já me está a causar um desconforto muito grande, que eu já não estou a ter vontade de ir participar do grupo, que eu já não, que aquilo já me causa um sofrimento, eu sinto-me ansiosa antes de ir participar de uma sessão em grupo, porque tenho medo de estar exposta, se calhar aí eu preciso de um acompanhamento mais individual, porque preciso trabalhar outras coisas, tanto da parte da competência, e se calhar vai para um processo mais individual, trabalhar ali de uma maneira mais individual e depois sinto-se pronta para voltar para o grupo. Não é? Então, como é o desenvolvimento de uma língua, eu começaria pelo grupo e Uhum. depois ver como é que eu me sinto, porque ali até dá para desbloquear certas coisas. Depois, se começar a gerar um desconforto que já parte para um sofrimento e para uma ansiedade, aqui além do medo, eu já Sim. parto aqui para uma ansiedade que faz com que eu evite certas situações para evitar sentir-me ansiosa. Aí a questão já pode ser mais individual e já pode ser mais pessoal. Aí já pode precisar de outro tipo de abordagem, de outro tipo de Sim. cuidado, de outro tipo de atenção.
Sim, sim. Na dúvida podemos sempre experimentar as duas coisas e ver, e há muita gente que Sim, faz isso, chega até nós e experimenta, até porque nós temos essa possibilidade também de aliar as duas coisas, porque o individual, esse acompanhamento individual traz determinadas vantagens que o grupo pode não ter, porque a atenção é completamente diferente, mas por outro lado há tanta coisa mágica a acontecer numa situação de grupo, não é? Esta troca, esta inspiração, porque eu acho que a nossa tendência quando nós estamos numa situação de grupo, de aprendizagem em grupo, é muito de compararmos uns com os outros. Eu faço sempre esta menção que é, em vez de comparar com os outros como referência, como inspiração, muito exato. mais do que como comparação, não é? Ah, ela fala melhor do que eu. Ah, ela fala pior do que eu. Olha, afinal não sou a pior de todas. Em vez de ser sobre isso, tenta que seja sobre inspiração, não é? E Uhum. nesse aspecto eu acho que estar numa situação de grupo pode ser muito, muito interessante. Sim, sem dúvida, essa parte de inspirar. E isto é muito da nossa mudança de perspectiva sobre as coisas. Porque se eu olhar para, ok, há pessoas que estão aqui num nível mais elevado do que eu, então eu vou me encolher para estas pessoas me darem conta que eu não sei tanto. Não, deixa-me aprender. Deixa-me perguntar, como é Uhum. que tu disseste essa palavra? Podes-me ensinar? Olha, eu quero aprender a dizer isto, como é que se diz? Ou seja, olhar naquela de, ok, eu posso aprender com estas pessoas. E isto vem Uhum. muito da nossa mudança de perspectiva e também do valor que nós nos damos. Porque se eu tenho uma autoestima mais saudável, eu não me vou sentir tão fragilizada se houver pessoas que sabem mais do que eu à minha volta, porque eu sei o valor que eu tenho, apesar de eu se calhar não ter aquela competência tão desenvolvida. Mas se eu não tiver assim uma autoestima tão saudável, aquilo pode me afetar mais do que o que deveria. Não é? Sim, sim. Uhum. Olha, Petra, esta conversa poderia durar assim, mas ó, muitas horas. Sim, Eu sim. adoro, ainda assim, eu sou muito talkative, eu adoro falar também. Custa mais vezes eu começar estas lives, estas conversas, mas depois, estando aqui, realmente vai o tempo todo. Ou seja, eu própria atravesso o meu medo, não é? Este medo da Uhum. exposição também, porque eu acho que quando o propósito é mais forte, o como vai acontecer, não é? E Exatamente. vai ter que ser. Portanto, sim, eu poderia estar aqui muitas horas contigo e a conversa está a ser muito, muito interessante. Para finalizarmos, eu gostaria só que tu partilhasses com as pessoas que nos estão a seguir e principalmente para quem não te conhecia ainda, não é? Se vierem do nosso lado, Uhum. quem quiser trabalhar contigo, como é que pode fazer? É só mandar uma mensagem para mim. Ou então, no link da minha bio também tem lá todo o tipo de acompanhamentos que eu faço. Eu tenho a parte da terapia, claro, tenho uma equipa que me ajuda também, não sou eu sozinha, tenho uma equipa de Uhum, psicólogos que trabalha comigo para responder aqui às várias necessidades que as pessoas têm. Tenho a parte da consultoria também, que é uma consultoria que eu faço para ajudar a pessoa a definir objetivos que ela tem, aqui muito mais com ferramentas do coaching. A parte da mentoria não falo aqui muito porque é muito focada em empreendedorismo com propósito no digital. Eu trabalho muito a parte do uhum, propósito, a parte do autoconhecimento, as pessoas que querem entrar aqui no digital, trabalho muito com essa base, que vai buscar aqui também ferramentas da psicologia e do coaching. E depois também tenho muitas coisas à disposição gratuitamente, eu tenho imenso conteúdo gratuito, tenho um canal do YouTube, estou no Spotify, tenho muito conteúdo gratuito e está tudo lá no link da bio. Alguma dúvida daquilo que tu, ai Pedro, não sei o que é que eu preciso, não sei se é mais coaching, se é mais psicologia, mandas mensagem para mim e nós conversamos. uhum. Nós conseguimos perceber o que é que tu precisas e na dúvida falamos um bocadinho e conseguimos perceber aquilo que é melhor para ti. Ótimo, ótimo. Uhum. Eu acho que, olha, fica aqui mais uma recomendação e, de facto, eu faço muita questão de recomendar pessoas cujo trabalho eu admiro e, de facto, eu admiro o teu trabalho. Obrigada. E, portanto, ainda bem que isto aconteceu e vamos continuar em conjunto. Aliás, as pessoas do Tipo Hot Club, quem já está no grupo, vai receber, e isto é ainda uma novidade porque eles próprios não sabem, mas vamos receber a Petra como guest speaker também na nossa Expertise Talk. E então são sessões que acontecem dentro da comunidade do Tipo Hot Club, portanto aí é mais reservado também. Aliás, para quem quiser juntar-se a nós abrimos as portas, normalmente é uma vez por mês, não está sempre aberto, não é, o clube, mas abrimos virtualmente as portas todos os meses e normalmente é dia 15. Portanto, este dia 15, até dia 15 nós estamos a receber novos membros para fazerem parte deste processo e, portanto, ainda vão a tempo, sim, de voltarem a ver a Petra a falar connosco, mas, detalhe, desta vez
In Em English. inglês. Que Ok. também é um medo para mim, gente. Também é um medo para mim. Mas bora lá superar esse medo e aprender. É uma oportunidade de aprender. Exatamente. Uhum. É isso mesmo, eu estou muito entusiasmada realmente por essa conversa que vamos ter num canto um pouco mais cozy, não é? Mais intimista, dentro do Teapot Club, mas claro, quem se quiser juntar ao Teapot Club, basta enviar-nos mensagem, tem também o link na nossa bio, então para saber mais informações. E estamos aqui disponíveis também para vos ajudar. Eu acho que esta combinação entre teacher e a Sim, psicóloga, não sim. é? Psicóloga e coach pode fazer muito sentido, no sentido de Dar dar-te aqui um um empurrão, porque às empurrão. vezes é mesmo Uhum. isto. Sem É o dúvida, empurrão que as sem pessoas dúvida. precisam. Obrigada, obrigada, minha querida, pelo Muito convite. obrigada. Obrigada. E é isso, obrigada. Obrigada e falamos em breve. Estamos juntos. Sim, sim. E obrigada a todos que estiveram aqui presentes, Obrigada. os que conseguiram realmente Sim, se ficar foram até ao fim, não é? resistentes. Depois de três tentativas, lá conseguimos. Portanto, a terceira mesmo de vez. Muito obrigada. A quem não conseguiu assistir, acho que podemos, sim, podemos deixar a live gravada. Sim, E portanto podem assistir, mas normalmente a maior parte das pessoas, por mais vontade que tenha, depois acabam por não assistir, mas de qualquer forma nós vamos deixar gravado e vamos falando por aí. Okay. Thank you combinado. so much, Obrigada. Nathan. Thank Okay. you. Bye Bye bye. bye.